Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou um amigo meu de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe. Quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, cada semana nos reunimos em nossa igreja matriz, ainda que alguns de nós participem dessa celebração conosco através das mídias sociais. Ainda assim, cada semana nos reunimos para ouvir a palavra de Deus e, a partir dela, a partir dessa palavra proclamada, nós nos dispomos a pautar a semana que iniciamos. O domingo é para cada um de nós talvez algo parecido com aquela experiência do pintor. O pintor de uma obra de arte que quer retratar um objeto qualquer ou uma pessoa, ele coloca diante de si o objeto a ser retratado e sempre volta para ele o seu olhar para depois dar pinceladas na tela branca e reproduzir, através de sua arte, dos pincéis e da tinta, reproduzir nela o objeto retratado. Assim, é a experiência que cada um de nós é chamado a viver toda semana na Santa Missa Dominical. Olhar para Cristo e depois reproduzir com as pinceladas do Espírito na própria vida a semelhança de Jesus. Reproduzir os seus gestos,
reproduzir o seu jeito de ser, ainda que imperfeito, ainda que reproduzamos de modo imperfeito esses gestos de Cristo, mesmo assim, somos convidados por esta celebração a reproduzi-los na nossa vida. E hoje nós queremos focar um desses tantos aspectos da vida de Cristo. Hoje nós queremos focar a oração. Notem que o Evangelho de hoje começa com os discípulos que viram Cristo rezando e depois dizem: Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus então oferece a oração do Pai Nosso como modelo de toda a oração. É importante salientarmos que o Pai Nosso, ele não é apenas modelo de oração, porque Cristo nos entregou já uma oração pronta e acabada. Ele também é modelo de oração, porque o Pai Nosso revela para nós a estrutura de toda a oração. E é sobre isso que eu gostaria que meditássemos com muita atenção e, mais do que isso, com muita abertura de coração, sobre a estrutura do Pai Nosso, para no dia a dia, também nós, colocarmos em prática esta oração que o Senhor nos ensinou. E no Pai Nosso nós encontramos 3 atitudes, 3 características fundamentais do orante. A primeira característica é a característica da humildade. Não pode rezar quem não é humilde. Na primeira leitura de hoje nós ouvimos Abraão nesta luta com Deus através de oração, neste diálogo profundo com o Senhor. A certa altura, Abraão se dá conta e diz: olha, desculpa, Senhor, se eu estou sendo impertinente, eu que sou apenas pó e cinzas. Toda oração deve começar com essa constatação, que nós somos pó e cinzas. Somente a oração que nasce de um coração humilde é capaz de atrair os ouvidos de Deus. Porque Deus não se deixa atrair pelos orgulhosos, porque Deus resiste aos soberbos, enquanto que Deus volta para o humilde o seu ouvido, a sua atenção. É por isso que Nossa Senhora no Magnífica declarou: Ele olhou para a humildade de sua serva. E por que Deus não pode ouvir o soberbo? Porque o soberbo é incapaz de reconhecer-se pequeno e necessitado diante de Deus. O soberbo, no fundo, ele se acha o próprio Deus da vida. Ele se acha o centro do universo e do criado. Ele se acha alguém tão pronto, tão perfeito, que não há espaço em seu coração para a súplica. Enquanto humilde, esse sim, esse olha para a própria vida, esse olha para as suas mãos vazias e é capaz de estendê-las na direção do Senhor e pedir. Jesus no Evangelho, ele explicou de modo muito bonito com uma parábola como Deus se relaciona com o soberbo e como Deus se relaciona com o humilde. Jesus contou uma parábola. 2 homens sobem ao templo. Os 2 têm a mesma atitude de busca do Senhor. O primeiro era um fariseu orgulhoso. O segundo, um humilde publicano. Um pecador que sabia o seu nada. Os 2 estão no templo. O primeiro, o arrogante, o orgulhoso, o soberbo, ergue os olhos para o céu, numa atitude altiva, e não é capaz de pedir nada ao Senhor. Ele apenas faz passar diante de Deus suas qualidades, faz passar diante de Deus aquilo que ele faz para Deus, e não aquilo que Deus é capaz de fazer por ele.
Senhor, eu te agradeço porque pago o dízimo até da hortelã. Sabemos que o dízimo destas coisas não era necessário ser pago, e mesmo assim ele pagava até isso. E ainda completando diz: e eu te agradeço, porque eu não sou como este pecador. E Jesus continua a parábola nos apresentando o outro, que no último lugar batia no peito e sequer ousava olhar para o céu e dizia: Senhor, tem piedade de mim, porque sou um pecador. E Jesus conclui: apenas o que bateu no peito e se declarou pecador foi capaz de ser por Deus perdoado e sair justificado do templo, enquanto o primeiro entrou no templo com sua arrogância e saiu com a mesma arrogância, sem fazer espaço para o Senhor em sua vida. Somente o humilde é capaz de ter a atenção de Deus. Somente a oração do humilde atrai o olhar e os ouvidos de Deus. Somente o humilde é atendido. Como está a nossa oração? Nossa oração é de fato uma alma que se abre diante do seu Criador, cheia de humildade, ou nós começamos ainda a fazer desfilar diante de Deus nossas qualidades, nossos projetos, ou a nossa oração é para que Deus se adeque à minha vida, quando na verdade deveria ser o contrário. Essa é a primeira característica da oração. A oração enquanto súplica de um coração humilde. A segunda característica da oração é a confiança. Ora, de todos os títulos que Deus possui, Altíssimo, acabamos de ouvir no Salmo, Deus é Altíssimo, mas olha o pobre, Criador, Todo-Poderoso. De todos os títulos, Cristo escolhe um para iniciar a oração e assim nos ajudar a também nós iniciarmos nossa oração. Cristo chama a Deus de Pai e nos ensina, em nossa oração, nos dirigirmos a Deus como Pai. Quando Cristo chama a Deus de Pai e nos ensina a chamá-lo assim, Ele está nos ajudando a compreender que a oração deve ser uma oração confiante, não a oração de alguém que está pedindo ao desconhecido alguma coisa, mas a oração do filho que se apresenta diante do Pai e com confiança lhe pede o que necessita. Por isso que no final, quando Jesus apresenta o Pai Nosso, Jesus conta essa pequena história desse homem que vai meia-noite buscar na casa do amigo um pão, porque outro amigo chegou, e no final ainda completa Cristo. Quem é o pai que, ouvindo a súplica do filho, por um peixe lhe daria uma serpente? Qual seria o pai capaz de dar um escorpião no lugar de um ovo que lhe fora pedido pelo seu filho? E Jesus conclui dizendo: ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu. Aqui, Cristo nos apresenta a confiança que devemos ter ao suplicarmos, ao apresentarmos ao Senhor a nossa oração. Porém, aqui é necessário que nós meditemos ainda uma realidade. Padre, como é possível ter confiança na oração se tantas vezes eu peço a Deus as coisas e Ele não me dá? Se tantas vezes Deus parece surdo à minha prece, ao meu grito? Nós devemos levar em conta, amados irmãos, que nem sempre o que pedimos é um bem para nós. E Deus, que é capaz de ver a nossa vida como um todo, Ele é capaz de saber
se aquilo que estamos pedindo está de acordo com o seu projeto para nós ou não. Imagine a criança que pede à sua mãe para não tomar a injeção quando vai ao médico. Que mãe malvada que dá a injeção no seu filho. Ela sabe que a criança naquele momento é incapaz de compreender a importância daquele remédio que lhe é administrado de modo tão difícil, mas ela sabe que é um bem para ele. Por isso a mãe é capaz de não ouvir o choro e o lamento do seu filho suplicando para não tomar a injeção. Ela é capaz de não ouvir pelo bem do seu filho. Assim é Deus conosco. Deus é Pai. E Ele, às vezes, não escuta a nossa prece, porque Ele sabe que não é um bem para nós. O segundo motivo pelo qual Deus, às vezes, não nos escuta é que nós ainda não estamos preparados para receber aquela graça ou até, quem sabe, aquele milagre. Porque a oração é uma escola que nos vai formando a imagem de Cristo. E por isso Ele nos faz, nessa escola, às vezes, repetir de ano. Ele nos faz, às vezes, permanecermos ali por tanto tempo pedindo, até que o nosso coração esteja pronto para receber a graça. E o último e mais importante motivo: Deus não nos escuta porque a oração não é para fazer com que Deus faça a minha vontade, mas para que eu aprenda a sua vontade. A oração tem a primeira característica de ser a oração humilde. A segunda característica da oração é a confiança. E Cristo tinha essa confiança quando rezava. Pensemos quando Cristo vai ressuscitar Lázaro, antes ele faz uma oração a Deus. E ele começa a oração dizendo: eu te agradeço, Senhor, porque me escutas. E depois completa: tu sempre me escutas. Antes de Jesus pedir, Jesus agradece, porque ele sabe que sua vontade e a vontade de Deus estão tão unidas que nada do que ele pedir lhe será negado por Deus. Nós também, quando a nossa vontade estiver em sintonia com Deus, nada que nós pedirmos, Ele nos negará. É por isso que os santos fazem milagres. Os santos fazem milagres porque eles estão tão unidos ao Senhor que quando eles pedem algo para alguém, eles sabem que Deus irá realizar, porque a sua vontade e a vontade de Deus são uma. E a última característica da oração é a insistência. Me permitam, é até engraçada a primeira leitura de hoje. Abraão, dialogando com Deus, Abraão começa dizendo: Senhor, e se tivesse 50 justos, o Senhor iria destruir a cidade? Não, por 50 não. Mas se fosse 45, por causa de 5 o Senhor iria. E assim ele vai decrescendo na conta até chegar em 10. A insistência da oração revela a nossa abertura e dependência para com Deus. É neste sentido, amados irmãos, que no Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia. Talvez Jesus poderia nos ensinar a rezar o Pai Nosso e pedir que nos desse o pão já para o mês todo. E, no entanto, Ele nos pede o pão para aquele dia. E no texto do Evangelho de hoje é ainda mais claro: dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Significa que amanhã eu tenho que voltar e pedir a Ele o pão de novo. E Jesus nos ensina a pedir o pão de cada dia, todos os dias, para nos manter unidos a Ele, para nos manter em comunhão com Ele, para nos manter ligado a Ele, para sempre voltarmos com as mãos vazias e pedirmos: dai-nos, Senhor, o que preciso.
a insistência. A oração precisa ser contínua. A oração, muito mais do que um momento do meu dia, a oração é uma atitude com a qual eu enfrento o meu dia. E aí realizaria-se para nós a experiência de São Paulo. Orai, a experiência que ele nos pede para fazermos. Orai sem cessar. Quis trazer para vocês essas 3 características que, repito, para que de fato fiquem bem fixadas no nosso interior. A primeira característica é a humildade. Somente o humilde é capaz de receber de Deus. A segunda característica da oração é a confiança. A oração, eu dizia hoje de manhã e repito agora, a oração não pode ser entendida por nós como quem joga na loteria, vai que dá certo. Você não pode vir para o sacrário pedir ao Senhor como quem pediria algo e vai que cola, vai que dá certo. Não, você tem que pedir sabendo que vai receber. Por último, a terceira é a insistência. A oração deve ser sempre algo que sempre está presente na nossa vida. Para concluir essa homilia, onde eu apresentei essas 3 características, me permitam, como pai desta paróquia, me permitam dar 3 conselhos práticos, simples, para nós vivermos melhor a nossa oração, para nós vivermos melhor a nossa intimidade com Deus. O primeiro conselho que eu gostaria de dar para cada um de nós é que nós precisamos organizar a nossa vida também de oração. A nossa oração não pode ser para quando sobra tempo. A nossa oração não pode ser um extra na minha vida, ou até pior, algo como um apêndice na minha existência. A oração tem que ser o centro da minha vida. Ou eu faço da oração o centro da minha vida, ou eu não vivo o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós estamos interessados por alguma coisa, nós encontramos tempo para ela. Quando a gente recebe uma intimação do juiz, a gente não discute se a gente pode ou se não pode, se tem espaço ou não na minha agenda, a gente se apresenta. A oração é uma intimação do amor de Deus para comigo. E por isso deve ser o momento principal do meu dia. O segundo conselho, eu já dei aqui várias vezes e repito agora: não confunda qualidade com quantidade. A oração bem feita não é simplesmente uma oração longa. A oração bem feita é a oração que brota de um coração que viveu esses 3 passos. É a oração que é capaz de tocar o coração de Cristo pela sinceridade. Conta-se da vida de Santa Teresa d'Ávila que um dia Cristo lhe perguntou: Teresa, faça alguma pergunta e eu lhe respondo. Na verdade não foi uma pergunta, foi uma proposta. E Teresa então perguntou ao Senhor: Senhor, qual foi a minha oração que mais te agradou? E Cristo disse: foi aquele dia que você não queria rezar e foi para a capela e começou contando os tijolinhos da capela. É isso, a oração enquanto sinceridade com o Senhor. Mesmo que seja: Senhor, eu não quero rezar. Senhor, eu não sei rezar. Talvez a oração mais bonita dos apóstolos nós encontramos aqui: Senhor, ensina-nos a rezar. Esse pedido já é uma oração, esse pedido já é uma abertura do coração para que Deus derrame a sua graça. Primeiro conselho: organizar o dia para que a oração tenha o seu lugar. Fazer do domingo o centro da minha semana. Fazer da Santa Missa o momento alto do meu encontro com Cristo. E não aquela coisa que eu participo por obrigação para cumprir um preceito, mas aquilo que eu vou porque necessito. Porque lá
eu me encontro com o Senhor. E o último conselho desses 3 era algo que a gente aprendia na catequese antigamente e a gente está esquecendo de ensinar para as crianças e está esquecendo de aprender também. Antigamente, no catecismo, o catecismo era estruturado da seguinte forma: eram perguntas e respostas. E as crianças tinham que decorar também as perguntas e as respostas. E tinha a pergunta sobre a oração: o que é rezar? E a resposta era: rezar é falar com Deus. Dona Irene está aqui lembrando. Rezar é falar com Deus. A oração é falar com o Senhor. A oração não é contar vantagem, não é repetir coisas que infelizmente a gente fala e sequer está prestando atenção. A oração é um diálogo sincero com o Senhor. Quantas vezes nós contamos tudo da nossa vida para tantas pessoas que no máximo podem fazer uma fofoca sobre nós, porque abrimos o nosso coração, enquanto nós deixamos de contar para Cristo, a única pessoa que poderia resolver os nossos problemas. Eu estou vendo aqui 2 psicólogos na nossa comunidade. E os consultórios de vocês estão cheios, graças a Deus, porque a igreja está cada vez mais vazia. Porque nós estamos desaprendendo a dialogar com Cristo e ali resolvermos nossas crises, nossos conflitos, nossas necessidades, nossas demandas. Precisamos aprender a conversar com o Senhor. Peçamos à Virgem Maria, a Virgem Santíssima, ela, mulher de oração, que nos ensine a verdadeira oração, que nasce de um coração humilde, atento à voz do Senhor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador